Terminou ao 12h53 dessa quarta-feira o segundo dia do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal da ação penal sobre o que seria, então, um plano de golpe contra o resultado da eleição de 2022. Com sessão apenas pela manhã, o dia teve a sustentação oral das defesas dos 4 últimos réus no processo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última chance de defesa do ex-presidente, o advogado Celso Vilardi afirmou que Bolsonaro foi dragado para fatos como os ataques de 8 de janeiro e o plano de matar autoridades chamado de Punhal Verde e Amarelo, sem ter efetivamente participado dele. Vamos ver. Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Vilardi também mirou contra a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, questionando possíveis omissões e contradições do militar, que também é réu. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. Durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia solicitou esclarecimentos ao advogado Andrei Farias sobre uma declaração feita em defesa do general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. O questionamento surgiu após o defensor afirmar que seu cliente teria atuado para demover o presidente da República, mas sem dar detalhes. Carmen Lúcia enfatizou a contradição aparente no argumento da defesa de Paulo Sérgio Nogueira, observando que até aquele momento todas as partes envolvidas negavam a existência de qualquer plano de golpe. Vamos ver? Presidente, pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Ele se confundiu, na realidade, né? O julgamento será retomado na semana que vem com o parecer do relator Alexandre de Moraes e o voto dos outros 4 ministros que formam a primeira turma. São necessários 3 votos para definir a condenação ou a absolvição dos réus, além das penas. Professor Márcio Manuel, seu comentário. Bom, primeiro é importante deixar claro que todo esse julgamento está transcorrendo na maior naturalidade, sem atropelamento, respeitando o Estado Democrático de Direito, dando todo o direito de defesa e do contraditório. Observe que lá no primeiro dia, na terça-feira, ele foi bem mais descontraído, tivemos bem mais falas alheias ao processo propriamente dito. Já no segundo dia, ontem, esse não. Esse foi bem mais técnico, onde foram trazidas informações bem detalhadas, onde a defesa teve também o seu tempo, onde os advogados fizeram aí a sua sustentação de defesa. Outro detalhe interessante, que é sempre bom lembrar, é que tentativa de golpe é golpe. Porque se houver um golpe, não há mais nada a fazer. A partir do momento que você tem o golpe, não há o que se investigar. Porque quem deu o golpe está no poder. Então não vai querer que seja feita investigação contra ele. Eu quero citar aqui a Lei 14.197, de 2 de setembro de 2021, onde o próprio presidente Bolsonaro sancionou essa lei e ela deixa claro, se tentar
depor por violência ou grave ameaça um governo legitimamente constituído. Então, isso está lá no artigo 359 do Código Penal. Então, eu falei a lei e o artigo do Código Penal, aonde é feito esse tipo de situação. No caso do advogado do general Paulo Sérgio Nogueira, que é o Dr. Andrew, a fala dele, onde ele fala, o meu cliente, ele tentou a todo tempo demover, tirar da cabeça do presidente Bolsonaro qualquer medida de exceção. Ou seja, ali ele acaba incriminando o presidente Bolsonaro. Então o que eu estou notando? Eu estou notando que as defesas estão paulatinamente, após cada fala, tentando distanciar-se do ex-presidente Bolsonaro. Eu estou notando isso, isolando ele. Claro, o advogado ele tem que defender seu cliente, e aí está sendo feito. Então eu vejo com muita tranquilidade, isso tem que acontecer. Isso é um tribunal no Estado Democrático de Direito, muito ao contrário do que aconteceria numa ditadura. Nada disso seria possível. Então eu vejo com muito bons olhos esse desenrolar, e tem muita coisa pela frente ainda. Numa ditadura as pessoas são condenadas por provas que não existem na realidade. Vai lá, pega você... E na realidade muito do que está acontecendo. Porque se você for ver qual é a prova, por exemplo, vamos falar especificamente de algumas pessoas, por exemplo, que uma mulher que pichou uma estátua, a outra que estava no meio e não fez nada, mas mesmo assim está presa até hoje, o cara que vendia pipoca está preso até hoje, o cara que estava passando lá, foi levado dentro daquele ônibus e está preso até hoje. É isso que acontece. Esse é o problema. Por exemplo, em que momento, o pessoal fala assim, tem muitas provas, ninguém chegou aqui e falar assim, quais são as provas, vamos falar do Bolsonaro agora especificamente, que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, tentou demover o presidente. Qual é a prova? Ah, não, ele incitou a população. Aonde ele incitou a população? Quando ele reuniu... Eu tenho 2 vídeos aqui, inclusive, de pronunciamentos oficiais do presidente. Um é uma coletiva e o outro é um pronunciamento em rede nacional, numa live, na realidade, ele falando, nós não temos mais nada para fazer. Nós andamos nas 4 linhas da Constituição. Com essas palavras, nós não vamos fazer como a esquerda faz. Nós não vamos invadir local, nas minhas palavras agora, invadir nada, depredar nada, nós não vamos fazer isso. Nós não temos essa linha da esquerda, porque a esquerda tradicionalmente sempre fez isso. Muito pelo contrário, ele sempre falou isso. Se existe, por exemplo, existiu uma trama, por exemplo, para matar essas pessoas, né, porque tem prova disso, que teve mesmo, né, esses Sim. caras desse punhal verde e amarelo, né, Sim. que planejaram tudo isso, se existe prova disso especificamente, tem que ficar preso, tem que ser preso, quem quebrou lá dentro tem que ser preso, tem que ficar preso e cumprir pena de acordo com o crime que fez. O que a gente tem visto é uma desproporcionalidade imensa no crime e a pena, sabe, que chama a atenção. E você vê uma mulher que tem 7 filhos para criar, a mulher está presa até hoje em regime fechado por ter estado num local na frente de um quartel. Então, assim, é uma coisa absurda. Não, se tem filho menor, ela está em casa, prisão domiciliar. Não tá. Então, e aí, lembrando aqui também, que a gente pode até puxar esse gancho aqui para a gente discutir, que no primeiro dia de julgamento do Bolsonaro, paralelamente, estava acontecendo um negócio absurdo lá no Congresso, que era desse ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, entregando provas. Não interessa não interessa como ele conseguiu essa prova. É um grupo de WhatsApp. Provas que têm que ser investigadas de que o cara forjou provas contra pessoas, datas de mandados de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então, assim, pelo menos investigado, isso tem que acontecer. O Eduardo Talhaferro hoje é o grande herói dos bolsonaristas, né? O herói não é não. Porque o bolsonarista sempre tem um herói. Foi aquele cara lá mas a esquerda tem o Lula, a gente pode pegar o herói que a gente quiser. Mas o Lula é presidente eleito pelas urnas. Bem, Mariana, Para para comentar, né, sobre essa pauta, veja bem, você colocou com bastante pertinência. Quando a gente está ali no Supremo Tribunal Federal, nesse momento, fazendo o julgamento
ou o suposto julgamento, porque quando a gente para passar isso numa peneira, primeiro, o devido processo não está sendo respeitado. Seria respeitado se fosse concedido a Bolsonaro os mesmos direitos assegurados pela Constituição que foi concedido para o Lula. Julgamento em primeira instância, em segunda instância, em terceira, até chegar no Supremo. Bolsonaro foi direto para o Supremo. A gente tem que falar isso todos os dias para ficar cristalino em verso e prosa. Os pesos e medidas não estão sendo os mesmos. Pelo direito, princípio da isonomia, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Lula foi condenado por unanimidade em várias instâncias. 2. Foi preso, cumpriu pena, descondenado e chegou de novo à condição de elegível, sabe lá Deus de que forma. Mas isso é um primeiro ponto que eu quero amarrar. Então, esse julgamento é uma grande farsa. Nós temos que ser claros. Não se respeita o Estado Democrático de Direito. Segundo ponto, quando nós falamos dos juízes do Supremo, são juízes parciais. O presidente do Supremo, ministro Barroso, ele já falou que estaria vencendo o bolsonarismo. Falou isso, inclusive, fora do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, ele declara claramente que ele é antibolsonarista. E outros ministros que compõem a primeira turma também são antibolsonaristas. Ou seja, nós temos um julgamento contaminado. Terceiro ponto, se fosse para julgar um ex-presidente no Supremo, que seria pelo pleno e não pela primeira turma. Quarto ponto, ontem, ou melhor, anteontem, com as eleições de Eduardo Tagliaferro, que trouxeram à baila como que era o modus operandi daquele departamento de suposta análise de fake news, as vísceras do sistema foram denunciadas. Quantas formas irregulares de escuta, como que aquilo pôde acontecer numa suposta democracia? Para você ter uma ideia, nós tínhamos um grupo de universitários que eles analisavam na internet aquilo que poderia ser uma postagem de alguém com a camisa do Brasil para mandar para o Supremo, sem respeitar Ministério Público, sem respeitar prerrogativas exclusivas da Polícia Federal, sem respeitar prerrogativas exclusivas de quem é agente do Estado. Tem uma pessoa que está presa até hoje por causa de uma postagem de 2018. Aí veja o absurdo, Mariana. Como é que a gente pode falar que o Brasil está funcionando corretamente se alguém posta em 2018 uma foto, se fosse eu... Da Constituição. É uma foto da Constituição. Imagina se agora, Mariana, eu estou aqui, ó, com a Constituição na mão, professor Márcio, e de repente, daqui a pouco não, porque o professor Marajá está com a Constituição na mão. E aqui, ó, é a nossa carta magna. Aqui é onde nós temos que conciliar todas as diferenças. Nós não precisamos acreditar que ela é perfeita, mas no Estado onde cada pessoa pensa de uma forma diferente, a democracia ela unifica a partir dessa lei que tem que servir para todos. E aqui eu quero citar o artigo 53, que fala das prerrogativas dos parlamentares, porque eles são inimputáveis por quaisquer, não abre exceção. E nós temos mais de 60 parlamentares hoje, dos quais a maioria do PL, partido do Bolsonaro, indiciado por processos falsos. Ou seja, nós poderíamos falar, Mariana, inclusive, da própria questão do punhal verde e amarelo que você citou. Quem escreveu aquele plano, suposto plano, aquele rascunho do plano, General Mário, eu conheço o General Mário. O General Mário é um dos maiores líderes do Exército. Se aquilo realmente fosse uma intenção clara, teria sido executado. O General Mário não é de fazer... Não, uma coisa é a pessoa falar assim, eu vou escrever alguma coisa aqui, um rascunho, ponto. Diferente do que fez Adélio Bispo. Adélio Bispo, sim. Esse foi lá e fez, tentou matar, foi pela boa mão do Senhor que não matou. E apareceram vários advogados, sabe lá de onde, protegidos, porque veja, o celular de Bolsonaro, o celular dos generais do Exército foram devassados. Até hoje ninguém, professor Márcio, conseguiu acessar o celular de Adélio Bispo. Só para esclarecer aqui, você falou da questão das instâncias, o Lula foi condenado lá em Curitiba, em primeira instância, depois houve a condenação por 3 desembargadores lá em Porto Alegre, em segunda instância, e a condenação dele foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília por outros 5 magistrados, só para a gente trazer essa informação aqui. Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto aqui,